Nós já vimos que a visão que foi dada a João e que se constitui no livro do Apocalipse, nessa visão, o Senhor mostrou a João e a nós todos que temos o texto do Apocalipse hoje, visões acerca do tempo do fim. Os últimos capítulos do Apocalipse mostram um novo céu, uma nova terra, mostram o descanso supremo. Mas quando vai se dar isso? Quando será o tempo do fim? Quando essas coisas vão acontecer? Os discípulos tinham essa dúvida, irmãos, eles queriam saber quando essas coisas iam acontecer. No livro de Mateus, no capítulo 24, nós vemos um sermão profético de Jesus. Em que ocasião Jesus fez esse pronunciamento, esse sermão? Os discípulos tinham dúvidas também quando iam acontecer essas coisas. E eles estavam falando com Jesus acerca da beleza do templo de Jerusalém, que era uma construção magnífica. E o Senhor Jesus falou assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Mateus 24, do verso 2, nós encontramos lá. Então ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso aqui? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava falando do templo de Jerusalém. Quando é que isso ia acontecer? Isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Portanto, algumas décadas depois de Jesus fazer essa declaração. Não vai ficar pedra sobre pedra. O cerco de Jerusalém, irmãos, foi efetivado, foi feito pelo general Tito, um general romano, para combater uma sublevação judaica que havia tido contra o Império Romano. Ele mais 70 mil soldados. Eles viram que ia ser muito difícil invadir Jerusalém, eles fizeram um cerco na cidade. Esse cerco foi entre março e setembro do ano 70. Durante 6 meses não entrava nem saía nada na cidade. Além disso, os romanos, que eram excelentes militares, tinham uma excelente força militar, construíram muralhas, torres de assalto, catapultas, escadas, e invadiram Jerusalém, depois desse cerco de 6 meses. Invadiram Jerusalém, e nessa invasão, os historiadores dizem que houve cerca de 100 mil mortos. Os que sobraram ficaram escravos, foram escravizados. E nesse cerco e nessa tomada de Jerusalém, na destruição de Jerusalém, eles incendiaram o templo, destruíram o templo, conforme Jesus havia dito. Não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos então tinham uma dúvida, irmãos, e lá Mateus 24, 3, eles dizem assim: diga-nos quando essas coisas vão acontecer. E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Eles fizeram 2 perguntas aí, irmãos. Primeiro era essa da destruição do templo. E depois, do final dos tempos, quando é que o Senhor Jesus voltaria? O sermão de Jesus apresenta um esboço profético, um esboço, um cronograma de eventos que antecederiam a vinda do Senhor Jesus. Qual era o objetivo, irmãos? O objetivo é para que eles ficassem seguros. Fiquem tranquilos, as coisas vão acontecer assim. E Jesus fez uma associação com a destruição iminente de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, e o fim dos tempos. Os sinais indicativos. Quais eram os sinais indicativos? E o Senhor diz assim: pois virá o dia em que não se espera. Quando não se espera, e ele contou a parábola do servo bom e do servo mau. Aquele que achou que o seu senhor ia demorar muito e então não cuidou das coisas, e aquele que sabia que o senhor podia voltar a qualquer momento e cuidou das coisas conforme deveria fazer. A vinda de Jesus está próxima. Essa é a mensagem. Vejam quais os princípios das dores. Tumultos religiosos, tumultos políticos, militares, tumultos sociais, revoluções, desastres naturais, inundações, terremotos, hostilidades,
Hostilidades desde as hostilidades domésticas até as hostilidades nacionais, de nação contra nação. A apostasia e a proclamação do evangelho. Veja, isso Jesus diz assim, mas ainda não é o final, isso é o princípio das dores. Isso era para deixar o pessoal, para deixar os crentes prontos. Mas há dois sinais, irmãos, dois sinais mais precisos. Os sinais são Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunhas todas as nações. Então virá o fim. Veja, irmãos, a pregação do evangelho a toda a nação. Nós nunca tivemos, irmãos, a humanidade nunca teve tantos recursos de comunicação para pregar o evangelho. Nunca. O evangelho era pregado nas igrejas, era pregado através dos livros, da Bíblia Sagrada, impressa desde o século XV. Todas essas eram pregações, eram maneiras de pregar o evangelho. Através de séries de conferências, depois através da televisão, do rádio, depois da televisão, agora, irmãos, da internet, e as possibilidades de pregação do evangelho em escala mundial são as melhores possíveis hoje. Portanto, esse é um sinal que nós devemos prestar muita atenção. É um sinal da volta de Jesus. O outro sinal, irmãos, o verdadeiro sinal, está em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O sinal, irmãos, é a pregação do Evangelho. E o verdadeiro sinal é a própria volta do Senhor Jesus Cristo. Mas então, por que ele deu todas essas outras indicações? Desastres naturais, tumultos religiosos, políticos. Por que, irmãos? Isso não era para mostrar a data da volta do Senhor Jesus. Mas isso era para fazer com que as pessoas estivessem prontas. Imaginem, irmão, se Jesus falasse assim, olha, eu vou voltar daqui a 25 séculos. Qual seria a atitude dos crentes, irmãos? Os crentes desanimariam. Ou então pensariam assim, bom, já que Jesus vai voltar daqui a 25 séculos, eu estou vivendo no 5º século, eu posso levar a vida que eu quiser. Quando eu estiver no finzinho da vida, eu me converto e pronto. Jesus queria, irmãos, que nós estivéssemos prontos, que os crentes estivessem prontos. Mas por que isso tinha que estar pronto se ele ia demorar tanto tempo? Por que todos os nossos irmãos que viveram antes de nós tiveram que estar prontos se Jesus ainda não veio? Jesus não veio ainda, irmãos, na escala escatológica. Jesus não veio ainda no final dos tempos para concluir tudo isso na terra. Mas para todos os nossos irmãos que já morreram, Jesus já veio. É como se Jesus já tivesse vindo. Porque o que é a morte, irmãos? A morte é um sono até chegar Jesus e despertar. Portanto, irmãos, a questão não era de saber a data que Jesus ia vir, mas era de saber o seguinte, você tem que estar plenamente pronto. Você tem que estar totalmente habilitado para a volta do Senhor Jesus, porque você pode morrer a qualquer momento. Era para isso, irmãos, que o Senhor Jesus deu esses indicativos, para que nós estivéssemos prontos. Porque o Senhor Jesus vai vir, irmãos, vai vir, como diz em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. A vinda do Senhor Jesus Cristo, a maravilhosa vinda do Senhor Jesus Cristo, a grandiosa, espetacular vinda do Senhor Jesus Cristo. O objetivo do sermão de Jesus, irmãos, não era, vou repetir, que nós ficássemos calculando data para o Senhor Jesus voltar, mas para que nós estivéssemos totalmente e constantemente prontos para a sua volta. Quero ler os versos 38 e 39 de Mateus 24. 38 e 39. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos.
assim será também a vinda do Filho do Homem. O que vai acontecer antes de Jesus voltar, irmãos? Como acontecia antes do dilúvio? O povo comia, bebia, casavam-se, davam-se em casamento. O que quer dizer isso, irmãos? Eles estavam levando uma vida absolutamente normal. Como que podia pensar no dilúvio que Noé vinha pregando já há mais de 100 anos? Isso acontece exatamente hoje, irmãos. O que acontece com o ser humano na Terra? Come, bebe, trabalha, se dá em casamento, viaja, vai passear, compra casa, compra carro, cria filhos. Mas o Senhor Jesus Cristo virá. Que data o Senhor Jesus Cristo vai vir? Não sei, irmãos. Mas que data o Senhor vai vir para mim, com certeza? Quando eu morrer, irmãos. Quando eu morrer, Jesus Cristo vem para mim. Porque eu vou estar descansando até o Senhor Jesus voltar. Isso vai acontecer com cada um de nós, e eu quero muito, irmãos, que nós, se descansarmos antes de Jesus voltar, sejamos acordados na primeira ressurreição, quando o Senhor Jesus vier de volta, quando acabar o tempo dessa terra. Qual que é a nossa missão, então, irmãos? Qual que deve ser o nosso cuidado? O nosso cuidado deve ser estar pronto, perseverar, ser persistente. Persistente na espera, persistente no aguardo, persistente na preparação para receber o Senhor Jesus assim que ele voltar. Persistente na preparação para estar prontos para descansar, aguardando a volta do Senhor Jesus. O que devemos fazer ainda, irmãos? Pregar o Evangelho às pessoas que não conhecem, para saber que Jesus vai voltar. Evangelho eterno, irmãos, devemos pregar o Evangelho eterno. Que Deus abençoe cada um de nós e a gente possa entender isso. Por que existem os sinais? Os sinais existem para nos aprontarmos, para ficarmos prontos. Os sinais não existem para ficar calculando data, para ficar fazendo exercícios teológicos e aritméticos, mas é para estarmos prontos a qualquer momento. Prontos hoje ou prontos para a volta do Senhor Jesus, quando ele vai voltar e todo olho vai ver. Que Deus abençoe a todos nós nesta preparação